infinito aqui à esquerda. Continua tendo uma assíntota. Aqui também está vindo para o mais infinito, é bem parecida com a vermelha, né, o comportamento, mas ela tem algumas diferenças, porque não é o zero que zera a parte de baixo da fração. Né? A função que nós estamos trabalhando aqui é essa. 3 mais 2x menos 6. Essa é a função. Certo? Então, veja que não é o zero que zera. Tu tens que jogar qual número aqui no x para que dê zero na parte da divisão? Na parte de baixo da divisão. 6. 6, exatamente. 6 menos 6, 0. Então é no 6 que ocorre essa tendência ao infinito, né? Perceba aqui o 6, né? E aqui tu estás vendo a função indo para baixo. E aqui ela indo para cima. Beleza? Ok, tô. Pro infinito e pro menos infinito. Tem alguma dúvida? Não. Tá bom. Então, beleza. Agora que entendeu o comportamento, agora a gente pode tentar fazer conta. Aqui ele está falando das características, né? Essa parada aqui se chama assíntota. Quando tu tens uma tendência na tua função, é uma assíntota. Beleza. De resto, ali é bem prático. E aqui a mesma coisa, mas perceba que está invertido, né? Está invertido porque está negativo. Quando está negativo, inverte o comportamento. A parte positiva do x é para onde ela está indo para menos infinito aqui. E na parte positiva, na parte negativa é o contrário. Muito bom. Então a teoria está bem boa aqui. Então, pera, sempre quando tá indo pra baixo, tá indo pro menos infinito do x ou do y? Do y. Ah, Do y. sim. Isso. Porque o y é o ponto que é vertical aqui, né? Então tu estás vendo que o vertical está descendo pra caramba aqui, né? Sim, Então ok. o vertical é isso. Muito bem. Vamos ver. Vamos pensar nessa primeira aqui. Ele não está pedindo exatamente qual que é o gráfico, mas é para fazer as coisas sem gráfico, né? Então vamos tentar fazer isso rapidinho, só para tu teres umas ideias aí. Novamente, se tiveres outra coisa assim que tu queiras ver com pressa, é que eu acho que isso aqui é o mais importante no momento, por isso eu tô falando. Ok. Beleza, deixa eu pôr ali. Agora sim, considera a função de domínio. Olha só, o que significa isso, né? Caso te perguntem na hora da prova, por que tem um R com 2 do lado, né? Significa que o domínio, ou seja, os valores que você pode colocar no x da sua função, são todos os reais, todos, menos o 2. Ok. Agora, por que menos 2? Não gosto do 2? Não, por causa do que está acontecendo aqui, né? Vai dar 0 se tu colocares exatamente o 2. É por isso que não Ok. pode 2. Assim, na prática, tu nunca pode dividir pelo que zera o denominador. Né? O problema é que a gente sabe agora o que acontece quando tu se aproxima desse valor. A função vai para infinito. Essa é a questão que tu tens que ter em mente. Determina o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo das ordenadas. Bem, o que significa isso? Se isso caísse na prova agora, tu saberia o que tu terias que fazer? Não. O que tu tens que fazer aqui é o seguinte: o ponto de interseção do gráfico, o ponto de interseção com os eixos das coordenadas é a interseção com o eixo y. Então ele quer saber qual é esse ponto aqui, ok? Ok. Agora, como é que faz isso, né? É só tu pensares, né? O que é o eixo y? Para que x eu tenho o eixo y? 3, 2, 1, 0. Então, interseccionar o eixo das ordenadas, o eixo y, é sempre ter o x igual a 0, ok? Ok. Então tá bom, vou escrever isso aqui bem rapidinho. Interseccionar o eixo y é ter o x igual a 0. É o x igual a 0, tá? Então a gente pega a nossa função e coloca 0 no lugar do x. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Vai ficar 5 dividido por menos 2, né? O que é menos 2,5. Então vai ficar 3 menos 2,5 vai ficar 0,5. Ou seja, nesse gráfico aqui, ele intersecciona em y igual a 0,5. Ok. Isso. É só isso a resposta. Então pediu interseção com o eixo das ordenadas, tem que dizer que o x é igual a 0. Ok. O gráfico de f tem duas assíntotas. Escreva suas equações. Beleza, assíntotas são retas de tendência, né? Então, se tu olhares aqueles gráficos lá, que a gente acabou de ver, né? Tu podes abrir a ficha 8 aí.
Todas as funções racionais tinham duas assíntotas, que são retas de tendência. E, né, tinha um exemplinho de uma qualquer, né? Quais são as retas de tendência aqui? São as duas pontilhadas, beleza? Uma vertical e uma horizontal. Alguma dúvida? Não. Tá bom. Então, essas são as tendências, então a gente chama isso de assíntotas. Agora, para o nosso caso, a gente tem que descobrir quais são as assíntotas. Então, perceba que as assíntotas aqui nesse gráfico aqui, tal qual nos outros que a gente viu até agora, estão justamente nos valores de x que vai para infinito, certo? Aqui, ó. Tá indo para infinito aqui, tá vendo? Uhum. No meio aqui. Então, isso aqui é uma reta de tendência. Então, se a gente descobrir o valor dx que faz a nossa função ir para infinito, a gente já tem uma das assíntotas. E a outra assíntota é o valor de y que a função vai quando o x tende para infinito. Uma coisa é o y tender para infinito, é o que está acontecendo na vertical. O x tender para infinito é o que está acontecendo na horizontal. Então são essas Ok. duas coisas que tu tens que fazer quando te pedirem assíntotas, tá bom? Então eu vou escrever aqui. Deixa eu trocar a cor, beleza. Quando pedires assíntota, tem que descobrir o y que vai quando divide por zero. Divide por zero, né? No nosso caso aí tem que jogar 2 para dividir por zero. E quando o x tende a infinito. Então são esses dois valores de y. De x, de y de x. Isso aí, beleza. Então tá bom. Agora vamos olhar para nossa função, né? E aí? Qual é o valor para essa função? A gente já falou sobre ele agora há pouco. Qual é o valor sobre dessa função que faz a parte de baixo da divisão dividir por zero? O que eu tenho que colocar ali para fazer a parte de baixo dividir por zero? 2. 2, exatamente. Então, uma das assíntotas está aqui, ó. Vamos dizer assim, a primeira assíntota é simplesmente x igual a 2. Acabou. Tá aí, primeira resposta. Agora, qual é a segunda resposta? A segunda resposta é qual é para qual reta essa função vai tender, né, quando o x tende para infinito, ou para menos infinito, que é o que está acontecendo aqui, né? Quanto mais eu aumento o valor do x, mais tende a esse valor aqui, ó, esse valor de y aqui. E qual é o valor de y para o nosso caso, né? É só jogar um número altíssimo pra caramba aqui, joga, sei lá, 1 trilhão aqui. Tu vai ter 5 dividido por um número gigantesco. Tu não concorda que isso aqui vai para zero? Uhum. Né? Pensa, R$ 5 para a população do Brasil toda. Vai para zero. Sobrou só o 3, né? Ou seja, 3 é a nossa assíntota horizontal. Y igual a 3 é a nossa assíntota horizontal. Porque esse cara vai embora quando eu tenho um número muito baixo, muito alto na parte de baixo. Ok? Então a outra assíntota é y igual a 3. Então cuidado, né? Uma assíntota é em x e a outra é em y, nesses casos, beleza? A em x é o valor do x que zera a parte de baixo. A em y é o que acontece se eu aumento muito o número aqui embaixo. Beleza? Beleza. Prática é isso. Então, assim, né? Eu às vezes tenho uns alunos que me pedem aula em cima da hora, mas 1 hora antes da prova Não, é 10 um horas é, recorde. 10 horas é a hora que eu tenho que sair daqui. Pronto. Não, mas podia ter pedido ontem, ou semana passada, entende? É isso que eu tô Eu nem dizendo. conhecia o site, aquele lá que eu tinha Ah, que bem, procurar. mas de toda forma, eu acho que foi um pouco em cima da hora, hein? Sim, sim. Beleza. Mas tá assim ultimamente, tá assim ultimamente. Deixa eu pegar a próxima aqui. Vamos uma interessante. Eu acho que essa 3 aqui é interessante. Ela é bem completa. Considera a função blá blá blá. Indica o domínio de H. E novamente, a gente já falou sobre domínio, né? Domínios são os valores que você pode colocar no X. Agora olhe para essa função e me diga qual é o único valor que você não pode colocar no X. Ah, Pode pensar à 3? vontade. 3? 3, exatamente. Porque se tu colocares o 3, tu terás divisão por zero, né? Sim. Isso. Então esse é o Muito único bem. que não pode agora em Esse é o dia. único que não pode. Então tu pode dizer aqui que é todos os reais menos o 3.
Ok. Indique as coordenadas no ponto de interseção do gráfico de H com o eixo das ordenadas. Ó, É zero, né? qual, qual é o Não, é para valor que substituir o faz o x y por zero, né? ser zero? Desculpa, faz o x ser zero, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Me corrigiu, isso aí. Faz o x ser zero. Então coloque o zero ali e vê quanto dá, por favor. Ah, 6 Faz a no dividir, papel aí, velho. Faz no 6 a papel aí dividir, mesmo. 6 a dividir por menos 3. Isso, que dá quanto? É menos 2. Menos 2, exatamente. Então, muito bem. Vamos para a próxima. Eu já vou até colocar aqui, y igual a menos 2. Não tem que deixar claro isso, que às vezes a gente se perde. É o y que é menos 2. É isso que acontece quando ele cruza o eixo das ordenadas. O y é menos 2. Eu não poderia responder h de x igual a menos 2? Poderia, poderia. Ok. Aqui, de modo geral, o y nos deixa mais claro o que significa, né? Que é ali vertical, né? Ok. Mas se tu quiseres, não estaria errado. Escreve expressão analítica de H na forma A mais B, xb do C, indica as equações da síntese do gráfico. Então, em outras palavras, ele está pedindo para que tu mudes essa equação, mude o formato dela, né? Pegue ela e tu deixe nesse formato aqui. Terias ideia de como fazer? Não. Não? Tá bom. Aqui tu tens que cortar coisas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tu tens que concordar comigo com uma coisa muito estranha aqui, olha só. Que x mais 6 é a mesma coisa que x menos 3 mais 9. Não é mesmo? Porque menos 3 mais 9 é 6. Ok. Faz sentido o que eu fiz? Faz. Então tá. O x menos 3 continua embaixo, só mexi com a parte de cima. E agora eu posso quebrar isso aqui em duas equações. Uma equação com o x menos 3 sobre x menos 3 e outra com 9 sobre x menos 3. Agora, esse cara aqui corta, vai ficar igual a 1 mais aquela outra parte ali. Vou até copiar. Por que eu estou fazendo isso? Que coisa inútil. Não, não é inútil, é o que o problema pedia. Escreva nesse formato aqui, olha só. Guarda comigo que está nesse formato? É um número solto na frente, mais outro número em cima, dividido por x menos um número embaixo. Certo? Sim, sim. Então, quando pareceres uma coisa dessa, o que tu tens que fazer? Tens que deixar uma parte do numerador igual ao denominador. Deixar uma parte do numerador igual ao denominador e quebrar a fração e simplificar. Foi o que eu fiz, né? Deixei igual, quebrei a fração em duas, simplifiquei. Ok. Então tá bom, é o que temos aí. O que mais nós temos? O gráfico de. Ah, tá. Pedia também as assíntotas. Então vamos ver se tu lembra. O que eu tenho que fazer agora para encontrar as assíntotas dessa funçãozinha aqui, que já está nesse formato perfeito aqui para encontrar assíntotas? Ah, Eu vou te enviar o que nós acabamos de fazer e tu pode dar uma olhada, né? Porque é bom que tu olhe, tente, velho, porque na hora da prova, né? Tu precisas ter confiança, acima de tudo. ok. Então tá ali no textinho escrito o que tem que fazer ali, né? Olha lá o que eu te mandei no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Qual o texto? Calma. Já vi. Dá uma olhada aí. Tem que descobrir o y. Ok, então. É descobrir o y quando divide por zero. Qual é o valor que divide por zero, então? Deixa eu voltar para tela. O valor que divide por zero, 3. Né? Não. É o Pera. 13, exatamente. Ok. Então já temos uma das assíntotas, x igual a 3, perfeito. Já tirou meio ponto aí. Precisa de 5, né? Ou era 10, não lembro, Ah, 9. dá para de 9 para 20. Então 50% praticamente. E. E agora, o que acontece se eu aumento muito o valor do x, né? Meter, tipo, posso meter qualquer valor, tipo 1 trilhão. Pode. E aí eu descubro y. Vai ficar 9 dividido por 1 trilhão. 1, na verdade, né? Mais 9 dividido por 1 trilhão. O que vai acontecer? 10 é dividido por 1 trilhão. Que, velho? Isso aqui não soma com esse, tá maluco? Ah, Não fala uma coisa dessa em cima do teu exame, cara. Tu tens que pensar só nisso aqui.
Só nessa partezinha aqui. 9 dividido por 1 trilhão. Vai dar que vai dar 0. tipo 0, sim. Isso. Por isso que a tua resposta vai ser o 1 que sobrou aqui do lado, certo? Certo. Isso, exatamente. Beleza. Essas são as duas assíntotas. É sempre duas. Ok. Eu preciso mostrar pra professora que eu fiz 9 dividido por 1 trilhão? Tu podes descrever isso, né? Pode dizer assim, quando aumentamos muito o valor do x, percebemos que, né, sobra 1. Acho que ele vai achar mais elegante. Não estaria errado fazer 9 dividido por 1 trilhão para mostrar a tua ideia, não. Blá, blá, blá. Ó, olha só, essa 4 aqui, meu querido. A 4 aqui tu podes começar e eu vou te ajudando. Né? Eu fiz as questões, agora tu faz para tu criar, né, o responsa. Deixa eu te mandar aqui, que eu acabei de fazer de novo. Tu podes olhar ali, olha à vontade, me pergunta o que tu quiser, mas é tu que tens que fazer, tá? Ok. Beleza. Tô aqui, qualquer coisa. Ali na 4.2 fica 10 é dividido por menos 1. Vamos ver. Perfeito. Mais conhecido como menos 10, né? Sim, sim. Expressão analítica da função f de forma fx. Mas deixa eu ver. Ali na 4.3 eu posso colocar, por exemplo, x menos 4 mais 10 em cima. Na 4.4? É, isso. Não, pera, tu já fez a 4.3? Tá falando da 4.3 ou da Não, eu 4.4? tô falando da 4.3, pronto. Ah, tá. Bem, a 4.3 ela não é tão simples de isolar, mas tu precisa que de alguma forma apareça x menos 1, né? O problema é que para aparecer x menos 1 aqui, tu não pode fazer de qualquer jeito. Tu não pode ficar somando letra, tá? Então tu tens que somar alguma coisa
que faça, a hora que tu isola o 6, que tu deixa em evidência o 6, apareça x menos 1, certo? Então tem um 4 ali, né? Eu quero que apareça menos 1 a hora que eu isolo o 6. Então eu preciso que apareça de alguma forma menos 6 ali em cima. Tá? Menos 6. Porque quando aparecer menos 6 ali em cima, e eu pôr em evidência o 6, vai ficar 6 que multiplica x menos 1, porque teria 6x menos 6 ali. Então, se tu tens em evidência, né, isso que eu quero dizer é o seguinte, ó. Por acaso tu tem x menos 6 ali. E aí tu deixa o 6 em evidência. Olha só o que acontece. Não fica x menos 1? Porque se tu fizeres o chuveirinho, volta a ser isso aqui, não volta? Uhum. Pois é. E a gente precisa que apareça o x menos 1 para cortar com o de baixo, lembra? Uhum. Beleza, então de alguma forma tu tem que fazer aparecer menos 6 ali. Né? Que tal somando menos 6 e subtraindo menos 6, né? É Ou isso, seja, eu não sei fazer. ali em cima você coloca menos 6 mais 6, né? É isso que você tem que fazer, beleza? Não entendi muito bem como é que se faz isso. Mas já falei, agora você tem que fazer. É somar menos 6 e subtrair menos 6. Da mesma forma que eu somei qual número lá naquela que eu te mandei. Eu não somei o... Eu coloquei menos 3 e coloquei mais 3. Só que o mais 3 que eu coloquei já somou com 6 e ficou 9. Né? Por isso que tá ali naquela linha lá, x menos 3 mais 9, certo? Porque Então eu aí coloquei... seria x menos 6 mais quê? Mais 6? Não, né? Mais 12. Seria, Não? seria x menos 6, agora quanto que fica mais 6 com mais 4? Fica mais 10, né? Sim. Isso, então vai ficar dessa forma. 6x menos 6 mais 10. Porque tu somou e subtraiu 6. 6x menos 6 mais 10? Vai lá, faz lá, já falei. Eu não tô entendendo essa. Ô, velho, mas é a mesma coisa que eu fiz antes, velho. Aí você me quebra as pernas. Você Tô precisa tendo. fazer sozinho essa, senão na hora da prova você não vai conseguir, ó. Fiz aqui pra você, agora você tem que cortar a parte de baixo. Deixando vocês em evidência, que nem eu fiz aqui do lado. Tá praticamente feito, só. Só começa aí. 6x menos 6 mais 6 mais 1. Mais 4, cara. Pô, não tá vendo 4 aqui. Que é um Ah, 4. ok. Minha letra é feia, mas não é tanto assim também, ó. Atenção, atenção. Então, isso aí vai dar. Aí vai dar 10. Aí depois vai ficar 6x menos 6 mais 10. Isso vai ficar 4. Parece. Não, Sim, 6x. vai ficar 4. O problema é que a gente não quer voltar ao que tá aqui. A gente quer quebrar em duas, que nem eu fiz lá naquela folha. Que mandei lá no WhatsApp. A gente precisa de uma fração que tenha 6x menos 6 para poder cortar com a de baixo. E a outra vai ter o 10. Que nem naquela que eu te enviei lá. Tem uma que tem o x menos 3 em cima e embaixo e a outra tem o 9. Aqui a gente precisa de 6x menos 6 com x menos 1 embaixo. E na outra fração vai ficar o 10. Ei, faz aí pra eu ver como é que faz. Ah, velho, tu me quebra as pernas. Não tô sabendo fazer isso. Na Devia ter prova eu vou. pedido aula antes, cara, porque teu problema não é em função racional, tá? Não é função racional teu problema é na matemática básica.
beleza? Isso aqui não é... A análise da fração racional tá naquelas coisas de assíntota e tal. Isso aqui é matemática básica. Vai ficar 6x menos 6 dividido por... dividido por x menos 1. Agora a outra ali vai ficar mais 10 dividido por x menos 1. Ó. Meu Deus, é igual o que eu tinha feito antes. Agora, por que que isso aqui vai simplificar tal qual a outra? Porque agora eu posso deixar em evidência o 6 aqui. Ou seja, fica x menos 1 na parte de cima e já tem x menos 1 na parte de baixo. Então eu posso cortar. E aqui do lado sobra a mesma coisa. Vou copiar, que nem eu tinha feito aquela hora. Então, só reescrevendo agora, a gente vai ficar com 6 aqui, mais... Aqui já tem mais aqui. Mais a outra fração. Então é o que a gente quer, né? A gente quer um número mais a função racional aqui para poder fazer análise da assíntota. É isso que ele vai pedir agora, né? Obtenha... ele quer que tu faça o gráfico ainda da função. Tu pode fazer o gráfico da função de uma forma bem simples. Esse é o 4.4. 4.4 pede isso? Tá, a questão é como fazer o gráfico da função, né? Porque fazer gráfico é complicado se tu não sabe o comportamento da função. Mas eu já te mostrei que são aquelas assíntotas, né? Tu tens que ter algo parecido com isso aqui, sempre, ó. Se for positivo, como é o caso aqui, sempre. Então, note que o gráfico está baseado nas assíntotas. Por isso, tu tens que encontrar as assíntotas agora, que nem tu fez anteriormente, beleza? Dá uma pensada aí nas assíntotas com calma, sem pressa, para tu poderes fazer o gráfico mais ou menos direito. Uma assíntota é 1. Sim, uma assíntota é 1, mas qual 1? É x igual a 1, entendeu? X igual a 1. Então tu tens que ter isso em mente, por quê? Porque a hora que tu for desenhar, tu tem que saber que aqui, por exemplo, é o 1. Porque tu estás a falar aqui da assíntota vertical, sacou? E o y igual a 6. Perfeito. Então, beleza, aqui já temos um breve esboço do que seria o gráfico. Claro que ele teria que estar lá pro outro lado, né? Porque o 1 é positivo. Mas é isso, beleza? Ok. Então é isso aí. Eu vejo que tu saca aqui o comportamento das coisas e tal, mas essa parte aqui tem que... Tu tem que ter em mente... Eu nem percebi como é que o 6x menos 6 deu... Desce aí um pouco. Como é que o 6x menos 6 deu 6x menos 1? Porque tu não fez o que eu falei, que é o chuveirinho. Se tu fizeres aqui, vai ficar 6 vezes x, 6x. Ah, ok. 6 vezes menos 1, menos 6. Sacou? Agora, para que fazer isso? Para poder cortar com a parte de baixo. Por quê? Porque é isso que ele pediu. Tu queres uma parte sem denominador, tá vendo? Uhum. Então é por isso. Só por isso. É o jeito mais rápido e fácil de fazer, tá? Eu juro pra você que eu não tô complicando. Induzir que apareça algo que lhe permita cortar com a parte de baixo. E ali no caso era aparecer o menos 6. Para deixar em evidência e cortar. Então, né, é o tipo de conta que tu não vai fazendo. Tu não pega e vai fazendo. Tens que pensar um pouco, né, um pensamento assim a médio prazo. Né? Como é que vai ficar a minha conta para que aconteça isso? Tem que pensar dessa forma, entendeu? É complicado mesmo. Não é o que a gente está acostumado a fazer na escola. Mas tem que fazer. O gráfico de f obtém... O gráfico de f obtém do gráfico de y igual a 10 sobre x. Qual foi o deslocamento efetuado? Sim. Ele está dizendo que o gráfico que a gente acabou de obter agora é um deslocamento desse. Né? E qual foi o deslocamento? Bem, é simples. Como ele está aqui em 6 e aqui em 1, então ele se deslocou 6 para cima e 1 para a esquerda. É isso que tu tem que dizer. Beleza? 1 para a Só esquerda? Isso. Porque foi 1 para a esquerda, certo? Ok. E foi 6 para cima. Então é isso que tu tem que Ok. dizer. Quando falar de deslocamento em comparação com uma dessas aqui, que não tem
Nada, né? É sempre pra esquerda o de baixo? Não, vai depender se o negócio tá pra esquerda ou pra direita. Aqui tá pra esquerda, né? Se tivesse pra cá. No caso, de fato, né? Esse problema aqui é pra direita, né? Mas aqui eu desenhei pra esquerda porque o gráfico veio desse jeito. Então, né? É culpa do gráfico, mas sim, é pra direita a resposta aqui, beleza? Então é pra Certo? direita, aí, 1. Seria pra direita. Tá, vou ter que pegar outra, cara. Mas é que tu entendeu que o 1 deveria estar lá do lado direito? Devia estar aqui? Porque um é positivo, né? Só que eu peguei esse desenho lá do PDF. Sim, Não tinha um sim. desenho com o negócio pra direita. Ó, aqui tem, ó. Aqui tem. Esse aqui é bom. Deixa eu mostrar aqui. Não, mas esse aqui ainda não tá certo. Não tem nenhum. Eu vou fazer bem cagado aqui. Vai ficar feio. Mas tu vai entender então. Ó, aqui tá os dois. Daí tu tens a. Como é que era, né? Acho que dá aula sem comer, velho. Ninguém me tira da cama tão cedo. Porque eu vou dar aula muito tarde, né? Porque eu dou muito aula pra brasileiro tarde. Daí. Como é que fica isso aqui? Putz. Quarto C se vai pra. Aqui em 1, né? Então aqui em 1 tem uma assíntota. Aqui no 1. E aqui em menos 1 também tem uma assíntota. Tudo errado esse gráfico. Mais espaço. Não precisa fazer o gráfico para entender, é só olhar quais são as assíntotas. Mas já que tu queres, eu faço aqui. Aqui é o x igual a 1. Então a gente sabe que ele vai para infinito. Se aproxima do 1 e depois vai para 0. Para 0 não, vai para 6, na verdade. Entende? A 6 porque tu achou que uma das assíntotas era 6, né? Foi isso que tu achou? Sim. Isso. Uma das assíntotas é 6. Então ele vai para infinito aqui por causa dessa assíntota. Ele nunca encosta, né, no 1, ele vai para infinito. Então em x igual a 1 tem uma assíntota, né? Aquela que tu achou. E a outra está em y igual a 6. Essa é a parte da direita aqui do gráfico. Agora a parte da esquerda, mesmo esquema. De novo vai tender para 6. Então ele vem aqui. Fica assim. Ok? Então por isso que tu precisa das assíntotas para fazer o desenho, entendeu? Olha só como ficou legal o desenho. E daí tu percebe o seguinte, uma parábola normal, uma hipérbole normal, ela faria esse comportamento aqui, ó. Ou seja, ela teria assíntota no 0 e no 0. Isso é uma normal. Quando tens um número dividido por x. Mas como a nossa não é normal, ela não está no 0 no 0, então tu tens que dizer, a minha está deslocada para a direita 1 e para cima 6. Sacou? Saquei. Então, tu tens as assíntotas, tu já pode responder isso sem fazer o gráfico. Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Que mais? Tem alguma outra questão aí que tu fez, cara? Porque assim, se eu ficar fazendo, vai virar tipo vídeo do YouTube. Eu preciso que tu me traga alguma coisa que tu fez pra eu tentar tirar alguma dúvida tua, entendeu? Eu pedi essas fichas ontem, nem fiz. Pô, mas Tava só vendo aqui. Pô, cara, você tá pedindo pra reprovar, cara. Eu tô fazendo teste todos os dias. Ontem eu fiz um teste, amanhã eu vou fazer mais um. Deve estar uma correria grande, então. Amanhã, inclusive, eu vou fazer mais um. Quer dizer, mais dois, que eu vou fazer um de química. E esse de calculadora gráfica aí, tu já sabe fazer? Não. Vai cair na tua prova também. Vai. Quer dizer, eu acho que eu sei fazer assim. Dá uma olhada. Eu preciso ver. Limite aqui tem umas coisas estranhas. É a ficha 6. Deixa eu ver. Esse aqui é de calculadora gráfica? Isso. Ok. Tá escrito calculadora gráfica lá, pelo menos. Isso aí é substituir o T pelo 40. Com 40 de experiência sendo T igual ao número de dias, né? Isso aí. Então vai ficar ali um número, beleza. E precisamos fazer. Determine as equações das assíntotas vertical e horizontal. Olha, ó.
Ah, Novamente, né? vai Não ficar é o. síntese do x é igual a 2, né? Não, não. Ah, Bem, é t, né? E seria menos 2, mas a questão é que, beleza, essa aí dá até para perceber desse jeito, mas a outra não, né? Tu tens que escrever naquele formato que a gente simplifica lá. Então tu vai precisar disso, sacou? Tu tem que escrever naquele formato lá que os outros problemas pediram, que é y igual a mais bx mais c, né? uhum. É Então, isso aí que eu não tem sei que direito. ir, velho. Tem que ir. Tu tem que pensar alguma forma de cortar com a parte ali de baixo. E aí, que número que tu somasse aqui em cima, tu eventualmente poderia cortar com o número ali com a parte ali de baixo. É isso que tu tem que pensar. De baixo, no caso, ia dar o quê? Com Então, tu menos quer 2 mais 2. cortar, tu quer colocar alguma coisa do lado do 20 para poder cortar com a parte de baixo. É isso Ah, que você tem que zero. pensar. Não, não, não é zero. Ah, ok, esse aqui ia dar 20 vezes Olha, zero, zero. olha as Depois coisas que ele. a gente fez ali. Eu preciso somar alguma coisa aqui para que depois eu consiga cortar com a parte de baixo, entendeu? A parte de baixo não vai dar zero. Menos 2 mais 2. Ela dá, mas não é isso, cara. Ela dá quando tu tá querendo achar a assíntota, mas tu precisa reescrever a função desse jeito, entendeu? Na B, estamos falando da B já. E achar as assíntotas. Uma assíntota a gente já sabe, é o menos 2, beleza. Mas a outra, né? A outra tu tem que escrever nesse formato para descobrir quem é o A. O A é a outra assíntota, que nem a gente fez nos outros problemas. Então, para isso, tu precisa escrever na forma simplificada, lembra? Então, olha o que a gente fez agora com 6x menos 6 lá. Tu tens que Então, fazer igual nesse problema. em cima vai precisar dar uma conta para que seja o mesmo número do que o de baixo, que vai dar zero, né? O de Não baixo vai. exatamente o mesmo, mas pode ser um múltiplo. E daí a gente corta. Que nem foi no caso ali da última, né? Eu já te mandei a última, dá uma olhada, né? Tô vendo Lá na aqui. última, né? Qual é o detalhe lá? Aquele 6, né? Eu não mandei, desculpa. Ah, Deixa eu tô vendo mandar do agora. 9. O do 9 serve também, mas é que no 9 tá de fato igual, né? Mas aqui é mais parecida com essa, onde eu cortei o 6x menos 6, né? Porque eu deixei o 6 em evidência, apareceu x menos 1 em cima e embaixo, né? Não, ok. Então essa é a Ah, lógica, sacou? O que que eu tenho que somar? Que se eu somasse, que se tivesse ali em cima, eu conseguiria deixar em evidência e cortar. É isso que tu então tens que vai pensar. ser 20. Abriu parênteses. Isso, gostei. 20 abriu parênteses T mais 2. É isso que você tem Tem que mais fazer. 2, né? Agora, o que é que vai aparecer quando fizeres essa multiplicação de T mais 2? Vai ser 20t Aham, mais? mais 2 ou 22. Não. Não, velho, tem que multiplicar pelo 2. Ah, ok, 40. 40, agora sim, aí sim. Então tem que colocar o 40, show de bola. Então a gente vai colocar o 40 e, claro, a gente não pode simplesmente somando uma coisa do nada, assim. Então a gente tem que subtrair o 40 também. Mas claro que quando eu for fazer a conta, né, eu vou quebrar em duas frações e vai ter uma só com essa parte aqui, entendeu? Para poder fazer aquele chuveirinho que tu acabou de fazer. Ok, Perfeito. ok. Agora então a gente quebra em duas frações. Vai lá. Uma Ah, só com essa parte ali que eu coisei em vermelho e a outra só com menos 40, que nem nos exemplos. mas onde é que entraria, por exemplo, aquele mais 10 do outro lado que tinha na outra conta? O que que Não, seria isso? Aí, né? é o menos 40 no nosso caso. É que Ah, lá naquele caso tinha um número em cima, no nosso não tem, né? Olha lá como é que era a função. Não tinha o t com algum número somando? Nosso não tem, né? Nosso é só o t multiplicando ali o 20 sozinho. ok. Né? Então, São por isso que apareceu um número diferente aqui, não. então deixa eu ver. Então aí vai cortar. Ah, não, aí não vai cortar nada. Primeiro quebra as frações, né? Escreve em duas aqui. Então Deixa uma eu ver. só com a parte ali que tu sabe que vai cortar e a Isso outra aí. só com o que sobrou. Então, a outra é só o menos 40 do outro lado. Exato. Ah, e agora. Então, agora é fazer a Agora, conta ou não? Agora não é fazer essa conta aí. bem, É agora só. tu tens que simplificar, né? Cortar as coisas ali na primeira.
Então vai cortar o T com o T, ou não? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu fiz 3 dessas já, agora você faz uma. Depois você me disse, se errar, errou, não tem problema. O importante é não errar na prova, né? Bom, quanto mais tu faz, mais eu entendo, entendeu? Mas assim, velho, pega um vídeo no YouTube e vai. Eu preciso que você tente, entendeu? Porque ninguém aprende se não perceber o que não sabe, ou errando, né? É o que Sócrates dizia. Só sei que nada sei significa na prática isso. Pô, eu tentei e percebi que não sei. Deixa eu ver aqui. Tu tens que fazer aquele chuveirinho que tu tinha feito agora há pouco pra mim, né? É pra fazer o 20 que chuveirinho de novo? multiplica. É, porque daí tu consegue mostrar que tu corta, né, uma parte de cima com uma parte de baixo. Então deixa lá 20 que multiplica, né, que nem tu tinha Então, feito. vai ser. Calma. 20 abriu parênteses, x mais 2. T, Não, mais 2. É. Mais 2? T, T mais 2, exatamente. Isso. Agora tu Então, consegue cortar esse T mais 2 que apareceu dentro do parênteses com o T mais 2 da parte de baixo. vai ficar só 20. Na 20 mais frente, né? 40, 20 mais 40. Isso. 20, vai ficar só 20. Daí o parênteses corta com a parte de baixo, vai sobrar só o 20 aqui. Então, vai ficar então Então, 20 mais 40 menos 40? 20 menos 40. A gente só mexeu nisso por enquanto. A gente não mexeu nada. Ah, Menos 40 sobre T mais 2. Assim que vai ficar. ok, ok. Tu percebeu isso? Percebi, percebi. Ah, então tá bom. E agora ele está pedindo o que aqui? Nas assíntotas. Então dá uma analisada aí em quais são as assíntotas, por favor. Sinto tá, o x é 2 e o y é. E o y é menos 20? Não, calma. O y é. Não deve ter um valor grande, tipo, ali você qual que era o y. Não, o y é menos 20, eu acho. Nossa, cara, troll. Tá, uma das assíntotas é qual? Vai lá. A da 2. parte de Não, baixo ao menos invés de 2, ser menos zero. 2, Menos menos 2, 2. perfeito. Uma tá aí. E a outra é simplesmente o número da frente. Ah, era isso que eu tava perguntando se não tinha que ter um número grande. É porque ele usa grande. É, eu tava pensando. Pronto, eu me confundi. Beleza, sem problemas. Então, saber que é o que zero embaixo e o númerozinho que fica sozinho quando tu deixa nesse formato simplificado aqui. Beleza. Determina. Tá, faça um esboço do gráfico. Ó, isso aí é bom. Faz um esbocinho do gráfico aí. Ó, mas eu vou ter que te dar uma dica aqui, porque senão vai dar errado. O jeito que tu vai ter que fazer é o seguinte: como o sinal ali é negativo, tem que tomar cuidado, porque é o contrário da que a gente está normalmente trabalhando, né? E tem um sinal de menos ali naquela parte ali da conta. Como Então o assim? formato, deixa eu pegar aqui, é assim, ó, invertido. Não? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem dois tipos diferentes. Eu quero que tu repare a Sim. diferença das duas, ó. Tem essa que é para quando é negativo e Eu já tem percebi a essa para quando é diferença. positivo. Já percebeu? Olha, diferentes, tá vendo? Ah, É que então, uma para depois da raiz ela começa a decrescer e a outra começa a crescer. São diferentes, né? então é só fazer um gráfico igual da esquerda, Exato. mas. E daí no lugar dos riscados ali você coloca os valores que tu obteve como assíntotas. Então vai ficar o, o T menos 2 no gráfico da. Como é que eu sei qual que é o seu gráfico da esquerda ou da direita? Quer dizer, o gráfico de cima da esquerda ou o Da gráfico de baixo? esquerda é quando for negativo. Ah, Então eu tenho menos 2 no gráfico da esquerda e o 20 no da direita. não, é um gráfico só, cara. Não, na curva da esquerda. Faz aí e me manda uma foto. Nossa, velho.
tens que lembrar qual que é o que é cada coisa, né? Então tu achou t igual a menos 2. Claro, o gráfico ele não é exatamente o que tu precisa, né? Mas a lógica é a mesma, certo? Eu preciso descrever, por exemplo, x igual não sei o que, y igual não sei o que, ou eu Tu tens preciso que meter t? colocar as assíntotas para poder se localizar, né? O teu é menos 2, então tem uma assíntota aqui em menos 2. E a outra assíntota é no 20. Sim, Então, tá aí. Essa é a assíntota e essa é a outra assíntota. E agora tu faz o desenho, né? já fiz. Vou Então mandar tu vai ter um foto. desenho para cá e outro desenho para cá. Não sei se isso tá certo, mas pronto. Mandei. Não tem problema, o importante é tentar. Que é muito tempo, é muito pouco tempo para muita matéria. Mande aí. Aí, ó. Isso aí. Eu tô... Só que o teu erro é que tu não colocou menos 2, né? Só tem um pontilhado. Acho que tu reparou que isso é um problema, né? Tem que ter 2 pontilhados. Dois pontilhados? É, Ah, ok. né? Que tem 2 pontilhados, por exemplo. E como é que eu sei se o y ia ficar no gráfico da direita ou no gráfico da esquerda? Pelos valores. É que eu fiz na sorte. É. Como assim, que valores? Os valores que tu obteve como assíntotas, meu. Ah, tá. Tu queres dizer se ficaria desse ou do outro jeito, né? Que eu tinha colocado ali. Não, sim, por exemplo, ali onde está x igual a menos 2. Eu tava pensando em colocar o y igual a 20 ali e o x igual a menos 2. Onde está o y igual a 20? Não, o T é no eixo horizontal, né? O T é o X, é no eixo horizontal. E o Y é no eixo vertical. É que os dois É são uma isso. curva e parece que é um. São Calma. duas curvas diferentes, mas não é que são duas curvas. É que o gráfico da função é esse, é assim, é esquisitão. Então, o eixo horizontal é o da esquerda? Não, o eixo horizontal é o eixo horizontal, é o eixo que é horizontal, não tem- que é esse aqui, ó. Esse aqui é o eixo horizontal. Não, sim, sim, mas. Ok. O eixo horizontal é esse, então o T fica aqui. Então tá certo ali o x igual a menos 2 naquele lugar. Não, não tá, porque cadê o outro pontilhado? Só tem um pontilhado no teu gráfico, não Não, tem se como eu tá colocar o certo. pontilhado. Vou colocar e te mandar a foto de novo. Aí, coloquei. Calma lá. Ah, a aula já vai acabar, é? Vai lá, me manda. Dá nada. Pro outro cliente que vai ficar brabo, mas tudo bem. Se tu acertar essa questão na prova, eu vou ficar mais feliz do que chateado com ele brabo comigo. Deixa eu ver aqui. Calma, eu tô refazendo um gráfico mais novo. Tá bom. Mandar a foto. Beleza. Mandei. Cara, o teu gráfico agora tá show. O problema é que tá nos lugares errados, tá? Como assim? Porque tu fez igual ao que tá ali. Isso aqui é só um exemplo, um esboço. Porque o que que acontece? Tu precisas ter no menos 2. E o menos 2 é um cara que tá do outro lado. Ele não tá do lado positivo. O menos 2 é menos, ele tá na esquerda. Ah, Então, pode crer. né, esse foi o único detalhe que tu errou. Então, menos 2 seria aqui, né? O T menos 2, já que isso aqui é T e aqui é Y. E o Então o gráfico 20 tá seria para aqui. baixo. Então como é que seria esse gráfico? Pode O fazer mais. gráfico segue a mesma lógica que esse, só que tem que se passar nos lugares certos. Então, aqui nós temos uma assíntota. E aqui outra assíntota. Então, o gráfico estaria se basear nisso aqui. Então, ele vai ter que seguir essa lógica aí.
Então, seria uma parte assim e outra parte, né, ali, outro cruzamento das assíntotas, lá em cima. Ficou meio ruim de desenhar, mas é isso. Entendeu? Entendi. Beleza? Se a gente continuasse o gráfico, ficaria mais bonito, mas tu entendeu, né? Então, menos 2. Pera. Então, onde colocaria aí agora o y igual a 20? Coloca aí pra mim, se faz Já favor. tá aqui, cara, o y igual a 20. Ah, ok. O y igual a 20 não é um ponto, ele é um comportamento, ele é assíntota, entendeu? E a gente tá vendo nosso gráfico indo, tendendo a y igual a 20. Beleza? Ok. Ao qual ele tá tendendo também a menos infinito e mais infinito quando a gente se aproxima do t igual a menos 2. Essa é a lógica. Show? Entendi. Beleza. Então é isso aí, velho. Faz a assíntota e se baseia nela pro resto do desenho, vai? Provavelmente não vai errar se tu fazer isso, tá bom? Ok. Valeu. Então tá bom. Pô, boa sorte aí, cara. Precisando é só falar. E, Valeu. pô, fico feliz aí pela preferência. Pena que foi muito em cima da hora. Senão eu teria Valeu. um tempinho de mastigar aí as coisas que eu falei e tal, tentar um pouco sozinho, me trazer dúvidas talvez no WhatsApp ou em outra aula, né?